E aí, pessoal? Tô quase lá. Essa é a nossa WinPocket 2, que tem a ver com fluxo de caixa. E por que eu tô quase lá? Porque essa vai ser um pouquinho menor, a outra demorou seus 6, 7 minutos. Essa vai ser ainda mais rápida, porém ela tá vinculada com a nossa WinPocket 1. Mas estamos pegando o jeito, a ideia é que as nossas dicas elas sejam rápidas e para você usar de forma muito tranquila com o seu cliente. E o que vai ser a nossa WinPocket de hoje? Lembra? WinPocket é aquela aula com o cliente, onde a gente vai trazer uma pergunta para ele e com a resposta dele a gente consegue construir o nosso processo de vendas, principalmente aqueles processos de vendas mais longos de valor agregado. Então a ideia é, como a gente faz isso? Com a primeira pergunta, e eu vou te dar o conceito por trás dessa pergunta para você poder navegar com mais tranquilidade. Então vamos lá. WinPocket, aula com o cliente 2. Vamos lá. Como está o seu fluxo de caixa? Gente, eu sei que é muito legal falar de como você está na pandemia, como as pessoas estão seguras, como você está... Cara, isso é muito legal, só que não agrega valor para você perante o seu cliente. Isso aí é um warm-up, um aquecimento. O que a gente vai falar é... Na pandemia, o fluxo de caixa vai ser a coisa mais importante da empresa. Se ele está sem fluxo de caixa, ele tem um problema sério. Ele vai quebrar, ok? Então, a ideia é que eu quero te explicar como funciona o fluxo de caixa para depois a gente ir crescendo com os outros assuntos que eu vou trazer para você. Legal? Então vamos lá. Eu tô pegando carona, por isso que eu vou repetir, na aula número 1, que era como o cliente lucra. E basicamente é aumento de receita, redução de custo ou ambas. Ou você consegue ao mesmo tempo trazer receita e ao mesmo tempo trazer redução de custo, aí é o que você está oferecendo. Ou os departamentos diferentes esse objetivo. Vendas vai trazer receita, financeira vai reduzir custo. Cara, fica tranquilo porque sim, vendas não só traz receita, vendas também traz redução de custo e financeiro não traz só redução de custo, também traz receita. Porém, a gente tem que entender esse alicerce bem para a gente não gaguejar na frente do cliente ou ficar desconfortável. E o que é o fluxo de caixa? Da forma mais tranquila possível. Essa grana que você vende e que entra na empresa e essa grana que você usa para pagar as pessoas tem um fluxo de entrada e saída. Então, quando ele entra é quando você recebe. Eu usei aquele exemplo do carro. Quando eu faço uma campanha para aumentar as vendas e quando somente o cliente pagou, entrou esse dinheiro no fluxo de caixa da empresa. Entrou a grana, entrou o fluxo. O dinheiro pousou na conta corrente. Ou seja, quando ele entrou na conta, aí você está considerando o fluxo de caixa. Legal? Então, fui lá, fiz minha campanha, aumentei as vendas, vendeu o carro, pagou, veio para cá, entrou como positivo. Agora, eu estou fazendo um processo onde justamente eu vou comprar uma máquina para poder melhorar os meus custos, produzir mais máquinas para poder, daqui a pouco eu falo, para poder aumentar a receita. Calma lá que eu vou chegar lá. E o que aconteceu? Você vai pagar o fornecedor, o dinheiro saiu. Agora eu vou amarrar. Então vamos lá. Eu fui lá, vendi o carro, entrou o dinheiro. Fui lá, comprei a máquina para reduzir o tempo de produção, lembra, de 1 hora para 50 minutos, ou seja, aquele cliente vai receber o carro antes e eu vou receber o dinheiro antes, para justamente, inclusive, pagar a saída da máquina. Então, é esse fluxo de caixa que você tem que perguntar para o cliente como ele funciona, porque você vai ajudar ele a justamente conseguir fazer mais dinheiro e ter mais lucro ou aumentando a receita ou reduzindo os custos. Basicamente isso. Na nossa próxima aula eu vou falar de retorno de investimento. Porém, essa é a ideia. Você vendeu o produto, o dinheiro dele entra na empresa, sai da empresa. Entra dinheiro, sai da empresa. E é isso que você tem que ajudar ele a casar os pagamentos. Por isso que sair dando desconto não é uma boa estratégia para sua empresa. Para ele, sair dando desconto também não é uma boa estratégia, porque você danifica o fluxo. E fluxo de caixa, principalmente na pandemia, é sagrado, senão você vai quebrar.
Legal? Último exemplo é, vendi o carro, a hora que o cliente pagou, o dinheiro entra na empresa, investi numa máquina, saiu o dinheiro para redução de custo e a hora que eu entrego a máquina, entrego o carro mais rápido, entra o dinheiro mais rápido para eu poder continuar investindo. Fluxo de caixa basicamente é isso e já reduzi de 6 para 5 minutos e a próxima eu vou falar sobre ROI, que também amarra com essa, aí a gente consegue fazer ainda mais rápido. Mas lembra, cliente, como está seu fluxo de caixa? Não tenha medo de perguntar, porque você entende o conceito. Saiu de lado para você justamente ter o seu whiteboard. Até mais!